jeito não vai gravar, não. Ah, agora tá gravando. Pessoal, bom dia a todos novamente, né? Tá gravando aí. Então vamos lá. Nosso objetivo é fazer uma petição aí de cumprimento de sentença com os cálculos, né? Então me permitam aí compartilhar a tela com vocês para a gente, né, começar a nossa petição aí. Bom, pessoal, então esse aqui é o arquivo que eu mandei para vocês. Esse aqui é o arquivo que eu mandei para vocês, onde tem um casinho aí de cumprimento de sentença com cálculos, né? Então, o pessoal do noturno já deve ter visto, né, que esse é o trabalho bimestral. O pessoal do matutino deve estar sendo apresentado agora, né, a esse trabalho. Então, vamos ler, né, para situar todo mundo aí. Ó, o trabalho fala o seguinte: em razão de um acidente automobilístico, foi movida uma ação de indenização na primeira vara civil da comarca de Botucatu, São Paulo, na qual R. Barrichello foi condenado a indenizar F. Massa em R$ 10.000 a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a data do fato, 25/7/2009, e juros moratórios legais de 1% ao mês, desde a data da citação. E em 20% a título de danos morais, acrescidos de correção monetária desde a data da fixação, e juros moratórios legais de 1% ao mês, desde a data da citação. A ação transitou em julgado em 1/10/2015. Você, como advogado de Felipe Massa, faça o requerimento do cumprimento de sentença nos termos do artigo 523 seguintes do CPC de 2015. Para tanto, considere que a petição foi feita na data do seu aniversário, no ano de 2016, e que Barrichello é proprietário de um Volkswagen Fusca 1950. Para fim de cálculo, utilize a seguinte ferramenta, né? E siga o modelo disponível aí. Os fatos narrados e os nomes utilizados são ficcionais. Bom, pessoal, dá para a gente, antes de começar, né, já fazer um panorama aí sobre a petição, né, e os cálculos que a gente tem que fazer. Olha só, trata-se de uma petição de cumprimento de sentença, né? E a primeira coisa que é importante é o endereçamento dela, né? E para saber o endereçamento dela, a gente tem que saber a competência do cumprimento de sentença. E a regra é que o cumprimento de sentença seja promovido aí na mesma vara da condenação. Por isso que a questão faz questão, né, de falar onde que o processo tramitou. Aí, né, onde que o processo tramitou. Então, o processo tramitou na primeira vara civil da comarca de Botucatu e, portanto, o cumprimento de sentença, em regra, ele é feito na mesma vara, né? Então, a gente vai endereçar a nossa petição aí para a primeira vara civil da comarca de Botucatu. No entanto, né, a gente viu que existem algumas exceções, né, em que o exequente, a critério dele, ele pode escolher promover o cumprimento de sentença em outra vara que não a vara da condenação, visando, na verdade, facilitar o próprio cumprimento de sentença, né? Isso acontece aí quando os bens a serem penhorados encontram-se em juízo diverso, em comarca diversa, né? E aí é possível mover o próprio cumprimento de sentença lá na comarca diversa, lá na comarca onde se encontram os bens, né? É possível também mover o processo, o cumprimento de sentença, em comarca de domicílio do executado e também em comarca do local de cumprimento da obrigação. E essa regrinha que permite, então, modificar a competência para movê-la no local dos bens, no domicílio do executado ou no lugar onde a obrigação tem que ser cumprida, decorre, na verdade, como eu disse, de uma facilitação. Porque mover nesses outros locais dispensa a emissão, né, a expedição de uma carta precatória. Se a gente move o cumprimento de sentença num local e vai ter que penhorar os bens em outro, vai ter que expedir carta precatória. Então é mais fácil mover o cumprimento de sentença já no local dos bens, né? Se a gente move o cumprimento de sentença numa vara e o executado é domiciliado em outra, vai ter que expedir carta precatória para intimar o executado ou
né, durante o cumprimento de sentença na outra comarca. E se o cumprimento de sentença está numa vara e a obrigação tem que ser cumprida em outra localidade, vai ter que pedir carta precatória também. Então, nesses casos, é muito mais fácil você já mover o próprio cumprimento de sentença nesses outros locais onde estão o bem, local do domicílio do executado e local onde a obrigação tem que ser cumprida aí, né? Então, a gente viu a regra da competência, que é a mesma vara onde foi proferida, e a gente viu as exceções que permitem esse deslocamento de competência para local dos bens, domicílio do executado e lugar de cumprimento da obrigação. Bom, pessoal, próximo detalhe importante aqui. Olha só, a questão falou que houve uma condenação em R$10.000 a título de danos materiais, né? R$10.000 a título de danos materiais e R$20.000 a título de danos morais. Então, no próprio dispositivo da sentença aí, a gente tem o valor expresso, né? A gente tem o valor expresso. Sendo assim, essa sentença é uma sentença líquida ou ilíquida? Pessoal, essa é uma sentença líquida, né? Porque ela já traz o valor expresso, né? E se já é uma sentença líquida, você não precisa fazer um prévio procedimento de liquidação. Você já pode iniciar diretamente o cumprimento de sentença, né? É claro que nesse cumprimento de sentença, e esse é nosso objetivo hoje, é necessário fazer cálculos de atualização dos valores, né, para compensação da inflação e também de acréscimo de juros moratórios pela demora no pagamento, né? Mas se o valor final pode ser obtido, né, pelo simples cálculo, né, sem mais nada relacionado, só pegar a matemática e fazer, de fato, não é necessário fazer liquidação, porque a gente pode fazer esses cálculos no próprio cumprimento de sentença. E aí vem uma observação que a gente fez, né, no caso do noturno aí, na aula de ontem à noite, né, em que o CPC de 73, ele exigia que os cálculos fossem feitos em um procedimento autônomo de liquidação. Então, lá no CPC de 73, a gente tinha que fazer um procedimento de liquidação com cálculo, depois um segundo procedimento, né, de cumprimento de sentença. Não faz sentido, né, esses dois procedimentos, ou pelo menos não é algo simplificado, não é algo célere. O CPC de 2015 juntou tudo, né? Então, se para obter o valor final basta fazer cálculo, você dispensa, né, a liquidação. Você já faz o cumprimento de sentença e na própria petição de cumprimento de sentença você já coloca os cálculos, que é o que a gente vai fazer, né? Então, o CPC de 2015 juntou tudo, né, cálculo e cumprimento de sentença na mesma petição, facilitando, simplificando aí, né, os procedimentos, né, de liquidação por cálculos, né? Agora, veja só, se essa sentença não tivesse trazido o valor de forma expressa, aí a gente de fato não poderia fazer o cumprimento de sentença, porque não tem como cumprir algo que não tem o valor. E se não tivesse o valor, a gente teria que fazer um prévio procedimento de liquidação, né? E a gente viu ontem à noite, né, no noturno, que existem dois procedimentos de liquidação no CPC de 2015, né? Existe a liquidação por arbitramento, em que a gente já tem todo o contexto fático provado, basta estimar o valor a ser pago, né? Então, o arbitramento ele é uma estimativa. E o segundo procedimento de liquidação que a gente tem é quando, na verdade, não se tem o contexto fático pronto, né? A gente ainda tem lacunas fáticas. E se tem lacuna fática, tem que produzir prova. E para produzir prova, a gente precisa de um procedimento, né, que admite a produção de prova. E o procedimento padrão, né, para produção de prova é o procedimento comum.
Então, quando não tivermos todo o contexto fático e precisarmos da produção de prova, a gente faz a liquidação pelo procedimento comum. Aí não é mera estimativa, aí é de fato produção de prova. E pode ser qualquer prova, pode ser testemunhal, pode ser documental, pode ser até pericial aí, né? Mas aqui no nosso caso, volto a dizer, a gente tem o valor, então a gente só faz cumprimento de sentença com cálculo. A gente não precisa liquidação nenhuma aí. Bom, próximo ponto importante aqui, a questão dos cálculos. Pessoal, ontem à noite, né, a gente também falou sobre os memoriais de cálculo, né? Toda petição de cumprimento de sentença por quantia certa, que é o caso, quantia certa, está expresso aqui, ela traz os memoriais de cálculo. E os memoriais de cálculo exigem sempre que a gente coloque o termo inicial e o índice da correção monetária. E exige também o termo inicial e a taxa de juros. E onde a gente consegue esses termos iniciais e índices da correção, né, e taxa de juros? Na própria sentença a ser cumprida. Quando o juiz profere a sentença, né, e ele consta o valor, ele já diz os termos iniciais e ele já coloca também a correção monetária aí. Bom, e aqui é uma decisão bastante padrão, né? Porque esses termos iniciais e esses índices aqui são, né, de fato, o padrão que a gente encontra nas decisões aí. Olha só, gente, a correção monetária, vamos começar antes, né, pela natureza da dívida. Olha só, no caso dos danos materiais, olha lá, no caso dos danos materiais, a correção monetária, ela incide desde a data do fato. Olha aí, no caso dos danos materiais, a correção monetária incide desde a data do fato. Não é só esse caso aqui, né? Como eu disse, esse é o padrão, né? Então a gente vai encontrar isso em todos os casos, né? Esse é o entendimento mesmo, que em caso de danos materiais, a correção monetária incide desde a data do fato. E no caso dos danos morais, a correção monetária incide desde a data da fixação. É importante aí, né? No caso do dano moral, a correção monetária incide desde a data da fixação, ou seja, né, desde a data da sentença que proferiu a decisão. Né? No caso do dano moral, é desde a data da sentença que fixou o dano moral, que proferiu a condenação por dano moral aí. Né? Então, correção monetária no dano material, correção monetária é da data do fato, e dano moral, correção monetária é da data da sentença. E por que que é assim? Pessoal, olha só, no caso do dano material, né, no caso aqui um acidente automobilístico, né, o efetivo dano, ou seja, o efetivo prejuízo, bateu no carro, estragou o carro, aconteceu na data do fato. Né? Então, o prejuízo material está lá na data do fato, quando aconteceu o dano. Né? Quando estragou o carro, a partir daquele fato que estragou o carro, a pessoa perdeu o carro. Né? Por isso que a correção monetária do dano material é da data do fato. Agora, no tocante ao dano moral, ainda que o fato tenha ocorrido lá atrás, né? Lá atrás a gente ainda não tinha o valor do dano moral. O valor do dano moral, ele só veio a ser apurado na data da sentença. Então não tem como corrigir lá de trás, né? Se lá atrás, lá na data do fato, ainda a gente não tinha o valor do dano moral, né? Esse valor só foi fixado na sentença. Então é a partir da sentença que a gente vai corrigir o dano moral. E tem um outro detalhe. Quando o juiz fixa o dano moral lá na sentença, está na cabeça dele o valor da moeda da data que ele está fixando, não da data do fato.
né? Porque a data do fato é passado, né? Já passou, já está longe. A cabeça do juiz não está mais lá naquela época. Quanto que valia o dinheiro lá naquela época? A cabeça do juiz está no momento em que ele está fixando o valor do dano moral. Então, ele, naturalmente, já leva em consideração aí a realidade econômica do momento que ele está fixando para fixar o valor. Eu não poderia corrigir lá de trás se a cabeça do juiz não está lá atrás. A cabeça do juiz e a fixação do valor, os critérios do valor estão na sentença, né? Então, o dano moral, ele é corrigido a partir da sentença. Agora, seja em caso de dano material, seja em caso de dano material, seja em caso de dano moral, os juros moratórios são sempre a partir da citação, né? Seja dano material, seja dano material, seja dano moral, os juros moratórios são sempre da data da citação. Por que que os juros moratórios são da data de citação? Porque vocês devem lembrar aí, né, do procedimento comum, né, do processo de conhecimento e do procedimento comum, quando vocês estudaram a citação, né, e o professor disse que a citação tem 3 efeitos, né? A citação traz o réu para o processo, a citação torna litigiosa a coisa, a citação interrompe a prescrição, e é o que importa para a gente agora, que é o fato, né, é o efeito da citação que importa para a gente agora. A citação constitui o devedor in mora. É a citação, né, que constitui o réu, que constitui o devedor in mora. Então, veja, né, os juros moratórios, os juros pela demora, eles correm a partir da citação, porque é a citação que constitui o devedor in mora. O devedor ele está in mora desde a data da citação. E por que que é a citação que constitui o devedor in mora? Porque como a citação é o ato de comunicação do réu da existência do processo, é com a citação que o réu fica sabendo que, pô, ele pode ter que pagar um valor, né? E se ele não paga imediatamente, porque ele opta em contestar, depois recorrer, e aí tem que fazer trânsito em julgado contra ele, trânsito em julgado, aí tem que ter tido trânsito em julgado e fazer cumprimento de sentença contra ele está demorando. Ele já sabia que tinha que pagar desde a citação. E foi ele que foi tomando medidas aí para postergar o efetivo pagamento. Então, né, mais que justo que ele pague juros por esse período, porque foi ele que tomou medidas para postergar o pagamento. Então, é por isso que a citação, ao constituir o devedor in mora, faz com que seja a citação o termo inicial dos juros moratórios aí, né? Então, veja que existe termos iniciais diversos, né? Existe termos iniciais diversos aí. Bom, pessoal, falamos aí dos termos iniciais, né? Falamos aí dos termos iniciais. Danos materiais, valores materiais, prejuízos materiais, correção da data do fato. Danos morais ou extrapatrimoniais em geral, correção da data da fixação. E os juros moratórios sempre da data da citação. Falta a gente falar, né, porque os memoriais de cálculo exigem também que se coloque os índices de correção monetária, né, e a taxa de juros, né. E aqui a coisa acaba variando um pouquinho, né, de tribunal para tribunal. Por quê? Porque cada tribunal ele acaba tendo uma própria planilha de correção monetária, né? Então, o TJ de São Paulo, ele tem a tabela prática, né? Mas se você mudar de estado, mudar de TJ, cada TJ tem a sua planilha, você vai mudar de planilha também, né? Então, a gente normalmente pega a planilha daquele tribunal, né, onde o processo tramitou, onde o processo está. Isso vale para a Justiça Estadual, cada TJ tem o seu, e isso vale também para a Justiça Federal, né? Cada TRF tem a sua planilha de cálculo aí. Agora, uma coisa é
mais tranquila aí, né? Não sei se é tão tranquila, mas é a base, pelo menos. Todas essas planilhas acabam sendo baseadas no IPCA, né, que é o índice de preço do consumidor, né? Essas tabelas práticas aí, elas adotam, em regra, o IPCA, né, o índice de preço ao consumidor, como indexador econômico para a correção monetária. Por quê? Porque o IPCA, né, ele é justamente o índice que reflete a inflação, né? E a correção monetária nada mais é do que uma compensação pela inflação, né? Por isso que se adota, então, né, o IPCA. Inclusive, tem juízes, né, que já colocam expressamente na sentença, corrigido monetariamente pelo IPCA, né? Corrigido monetariamente pelo IPCA, né? Beleza, a gente sabe o índice, a gente vai aplicar o índice que foi determinado, né? Bom, mas é possível a utilização, né, para critério do juiz, de outro índice, né? Por exemplo, nas condenações contra a fazenda pública, né? Se a gente é um ente particular e a gente ganhou um dinheiro do Estado, né, houve uma condenação contra a fazenda pública, né? Pode ser porque o Estado não pagou a nossa remuneração, nós somos servidores públicos e o Estado não pagou a nossa remuneração. Pode ser porque o Estado nos deu um prejuízo material aí, né? Estou andando com a minha moto e tem um buraco na rua, não tem sinalização, eu caio dentro e estraga minha moto, sofro lesão aí. Posso entrar com uma ação de indenização contra o Estado, porque ele me deu um prejuízo aí, né? E esses valores devidos pelo Estado também têm que ser corrigidos, né? E no caso do Estado, a correção monetária hoje se faz pela Selic, né? Olha só, né? A correção monetária aí pelo Estado hoje se faz pela Selic, né? E a Selic é interessante porque ela soma dentro dela, né? A Selic ela já soma dentro dela tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, né? A Selic já tem os dois, já tem a correção monetária e já tem os juros moratórios. Então, se o juiz mandar, isso acontece na condenação contra o Estado, corrigir o valor pela Selic, você só vai aplicar a Selic, né? Você só vai aplicar a Selic. Você não aplica juros moratórios, porque a Selic já tem os dois, né? A Selic é correção monetária e juros moratórios, né? Agora, se as tabelas práticas e o IPCA não tem juros moratórios, e não tem mesmo, tabela prática não tem mesmo, você vai ter que, além da correção monetária, né, pela tabela prática ou pelo IPCA, você vai ter que acrescentar juros moratórios aí. E os juros moratórios são de quanto? Os juros moratórios são de 1% ao mês, né? 1% ao mês. E essa incidência, ela é uma incidência simples, né? É uma incidência simples. O que significa isso? Significa que na justiça não existe juros sobre juros, né? Na justiça, a incidência, ela é simples e direta. Então, como que a gente faz o cálculo dos juros moratórios? Se é 1% ao mês, a gente pega o valor a ser acrescentado de juros e multiplica pelo número de meses, né? Conseguiu aí, né? A correção, o acréscimo de juros moratórios, né? Porque é 1% ao mês, se você vai multiplicar pelo número de meses aí, né? Bom, pessoal, esse é o panorama geral aí, né? Então veja que são vários dados que a gente precisa extrair da nossa sentença para conseguir fazer os cálculos, né? E por fim, o memorial de cálculo, ele tem que trazer a data final de correção e de juros, né? Normalmente, a gente vai corrigir e acrescentar juros até a data que a gente está fazendo a petição. Porque quanto mais tempo correr correção e juros, né, mais tempo correr correção e juros, mais a gente vai ganhar, mais vai aumentar o valor, né? Então, normalmente, a gente corrige para a data da petição, né? E aqui a questão está falando que a petição feita na data do seu aniversário do ano de 2016, né? Então,
para a data da petição. Se a questão não tivesse falado nada qual era a data, a gente ia jogar até hoje, né? Hoje é dia 17 de setembro de 2022. Só que a questão está falando para a gente fazer a petição, né? Considerar a petição feita no ano de 2016. A gente pode fazer os dois, né? Corrigindo para a data que a questão pediu, né? Em 2016, e para a data de hoje. Vocês vão ver o montante que essa condenação aqui vai dar de money aí, né? Vai dar bastante, né? Bom, pessoal, vamos fazer esses cálculos aqui pelo sistema informatizado, né, do Dr. Calc, fica bem mais tranquilo aí, né? E depois a gente faz o cálculo na mão, né? Vamos fazer pelo Dr. Calc, depois a gente faz o cálculo na mão aí. Então vamos pegar aqui o link, não sei se abre direto, acho que não, né? Acho que eu vou ter que pegar o link aqui e colar no navegador. Aí a gente faz o cálculo pelo Dr. Calc aqui. Aí. Pessoal, então vamos colocar aqui, ó, Unifunec, prática, 8º semestre, trabalho. Bom, pessoal, e aqui então é a tabelinha aí, né, do Dr. Calc. Opa. Vou tentar dividir a tela aqui para a gente conseguir fazer os cálculos, né, e simultaneamente extrair os dados que a gente precisa, né? Que não preciso tentar diminuir a tela aqui. Bom, então vamos lá, vamos tentar pegar aqui. Olha só, a questão, ela pediu para a gente atualizar até a data do seu aniversário de 2016. Meu aniversário é dezembro, né, de 2016. Dezembro de 2016. A questão falou que é para atualizar segundo a tabela prática do TJ. Já está, TJ São Paulo, já está até aberto aqui, ó, índice de cálculos judiciais, tabela prática do TJ. Mas, gente, veja só, a gente poderia aqui atualizar por qualquer índice. Olha só, a gente pode colocar índice de preços e custos, né? Olha só, ele vai dar IPCA, IGPM, FIPE, né, salário mínimo, né? A gente pode trocar um indexador a hora que quiser, né? E aí a gente se baseia na sentença, mas troca o indexador que quiser. A gente pode, ó, colocar índices de mercado financeiro também, ó, CDI, né? CDI, Ibovespa, aqui a Selic, no caso da Fazenda Pública, a gente usa a Selic. No caso da poupança, a gente tem a TR. Olha só que beleza, né? Então, a gente consegue, né, fazer indexação aqui pelo índice que quiser. Dá para indexar por câmbio, né? Enfim, vários índices aí. No caso, né, nossos cálculos judiciais, e a sentença mandou calcular com base na tabela prática do TJ São Paulo. Então, tabela prática do TJ São Paulo. Aqui. Beleza. A questão, ela não fala nada de juros compensatórios, né, porque não é uma aplicação, né, não é uma aplicação. Então, a questão não fala nada aí de juros moratórios, porque não é uma aplicação, então não tem. Desculpa, juros compensatórios, então não tem. Mas a questão fala que tem juros moratórios. Então, a gente vai colocar os juros moratórios aqui, né? E a questão fala que esses juros moratórios são a partir da data da citação. E a questão dá para a gente a data de citação. A citação é 1/12 de 2009. Então, a gente coloca aqui 01/12 de 2009. Aí, né? A questão não falou nada de multa, não falou nada de honorários, então a gente deixa zerado aqui, multa e honorários, né? E a gente vem aqui no final para colocar os valores que a gente quer atualizar. O primeiro valor é o dano material.
desde que data? Desde a data da fixação, desde a data do fato. O fato foi 25/7/2009 e o valor do dano material foi R$10.000. Vou colocar aqui, dano material. E também tem o dano moral, que foi mandado ser corrigido desde a data da fixação, que é dia 31/8/2012. E o valor do dano é de 20.000. Dano moral, 20.000. Dano moral. Pessoal, lançado esses dados, é só mandar executar o cálculo, né? E a própria planilha dá o valor para a gente. Olha só, se a gente pegar e atualizar, né, de 2009 aqui, ó, para 2016, com juros moratórios aí, olha só, né, o total fica em R$80.000. R$80.000, né? Então veja que dever aí na justiça não é nada tranquilo, né? Porque tem correção monetária e tem juros moratórios bastante elevado, então acaba gerando, né, um valor bastante grande. E veja que se a gente quiser corrigir para a data de hoje, a gente consegue. A gente pode colocar aí setembro de 2022, setembro de 2022. Aí a gente remarca os juros moratórios aqui, que o sistema automaticamente retira, e a gente manda atualizar o cálculo. Se for para hoje, vai para R$ 147.933, né? O valor cresce bastante, né? O valor cresce bastante aí. Ó, só de juros, a gente tem 33.000, mais 56.000 só de juros aí, né? Então, acaba gerando um valor bastante grande, né? Pessoal, essa é a forma de fazer os cálculos aí, né, pelo sistema informatizado, né, bem tranquilo, mas a gente pode fazer manual também, a gente vai fazer manual. Bom, pessoal, beleza até aqui? Tranquilo? Beleza, professor. Então tá, então vamos começar a nossa petição, né? A gente já trabalhou um pouco aí, né, os elementos. Vamos começar a nossa petição. Gente, eu vou abrir outro arquivo do Word aqui para ficar na tela tanto a questão, né, quanto o nosso texto aí, né? Vamos inverter aqui. Ai, vou ter que abaixar um pouquinho o zoom, né? Deixar aqui. Se a gente precisar, a gente caça ali. Oh, meu Deus. Vou diminuir aqui o zoom. A gente precisa de tanto zoom aí. E aqui a gente faz a nossa petição num arquivo em branco. Então vamos lá. Pessoal, a primeira coisa é o endereçamento, né? A primeira coisa da petição é o endereçamento. E, como a gente viu, ela é endereçada para o mesmo juiz da condenação. Então vai ficar excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da primeira vara civil da comarca de Botucatu, São Paulo, né? Porque esses dados foram dados pela própria questão. Aí a gente pula, né, 10 linhas, a gente pula 10 linhas, e a gente então começa a qualificação. A petição de cumprimento de sentença ela é feita pelo exequente credor, né?
Então, é quem tem direito de receber. A questão falou que Felipe Massa tem direito de receber e que Barrichello foi condenado a pagar. Então, começa pelo exequente credor, né? Então, F massa, né? F massa. E aí, gente, tem que qualificar. Né? O artigo 524 manda qualificar. E o que a gente coloca de dados qualificadores aí? A gente vai colocar o RG, o CPF, né? a nacionalidade, né? O estado civil, a profissão, o endereço físico e eletrônico, né? Um endereço eletrônico também, né? Então, esses são os dados qualificadores aí. Aí a gente coloca assim, por seu advogado infra-assinado, nos autos do processo, número, a gente não tem o número, né? Então coloca tracinho, B, ação de indenização por danos materiais e morais. E agora o detalhe, né? A partir de agora, em cumprimento de sentença. Né? Não é mais o processo de conhecimento, ou pelo menos não é mais a fase de conhecimento. Então, a gente coloca aqui, né, que ela está em cumprimento de sentença. Que move em face de R. Barrichello, aí tem que qualificar também. RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço físico e eletrônico. Ai, né? Vírgula. Tramitando pelo cartório de ofício judicial respectivo, tem respeitosamente a presença de Vossa Excelência requerer o cumprimento da R. Respeitável, né? Respeitável sentença de folhas assim por quantia certa, né? Porque a gente quer o valor, né? Então, a gente já diz aqui qual que é o procedimento, quantia certa. Vírgula, nos termos dos artigos 523 e na forma do artigo 524, ambos do CPC de 2015, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Pessoal, esse é o nariz de cera aí, né? Esse é o comecinho aí da nossa petição. A gente qualifica as partes, a gente diz o que a gente quer, que é o cumprimento de sentença, né? Pelo procedimento de quantia certa, né? E dizemos também qual é a base dele, qual que é a fundamentação dele, né? Que é o artigo 523 e o artigo 524. O 524, ele traz a forma da petição, da petição, né, do requerimento de cumprimento de sentença, que tem que ter endereçamento, qualificação das partes, memorial de cálculo. E o 523 é o que manda pagar, né? E quem lembra aí, né, do nosso encontro de ontem à noite, né, 523 ele manda pagar em 15 dias, né, sob pena de multa de 10% e honorário de 10%. Esse vai ser justamente o nosso pedido final aí. Bom, pessoal, fizemos a qualificação inicial. E agora, a gente tem que trazer o conteúdo da sentença que vai ser cumprida, né? Então, olha só,
Basta pegar aqui, ó, o conteúdo, ó. Só pegar aqui o conteúdo. Vamos dar um Ctrl C e vamos colar aqui, ó. R. Barrichello. Ora, executado. Foi condenado a indenizar F. Massa. Quem que é esse cara? Ora, exequente. Em R$ 10.000 a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária pela tabela prática e juros moratórios da data da citação. Então, a gente tem que colocar o que houve de condenação. A questão não falou nada de honorários advocatícios, né? Então, a gente não pode presumir que houve. Então, vamos escrever assim: não houve, né? Não houve condenação em honorários advocatícios. E aqui vem um detalhe importante. Olha só, não houve condenação. Só que o Código de Processo Civil 2015 permite, sim, que o juiz, em cumprimento de sentença, ou se não, até em ação autônoma, quando o processo de conhecimento não fixou, que seja fixado honorários, né? Então, a gente não tem na sentença, quer dizer, no processo de conhecimento não houve fixação de honorários, mas é possível que seja fixado em cumprimento de sentença ou fixado aí, né, até em ação autônoma. Vamos pedir aqui para o juiz fixar em cumprimento de sentença. Não houve condenação de honorários advocatícios. Então, vírgula. Do que se requer, sejam eles fixados em sede de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 85 e seguintes do CPC de 2015. Né? A gente está pedindo que seja fixado. Mas veja, nós estamos pedindo que seja fixado. Então, a gente não tem ainda. Então, quando nós formos fazer os cálculos aqui, a gente ainda não pode colocar os honorários. Se nós fazemos o pedido e depois o juiz vem a fixar, uma próxima liquidação, depois da fixação, a gente pode até colocar. Mas nesse momento, como não teve na condenação, a gente está pedindo para que seja fixado, nesse momento a gente ainda não pode colocar honorários no nosso cálculo, né? Então não vai ter. Mas se o juiz depois fixar, num próximo cálculo, ao longo do procedimento de cumprimento, né, a gente pode sim aí colocar os honorários. Então, por enquanto, a gente só requer, mas não dá para colocar. Bom, então vamos lá. Agora a gente tem que atualizar esse valor, né? Então vamos colocar assim, ó. Procedido os cálculos de liquidação, apurou-se um débito de, daqui a pouco a gente coloca, tantos reais, até a data da presente petição. Pessoal, e a questão pede, né, para a gente atualizar até a data do nosso aniversário no ano de 2016. O meu aniversário ou seja, dezembro, né, dezembro de 2016. Conforme planilha ou memoriais, né? Pode chamar de planilha ou pode chamar de memoriais de cálculos. Segue. Conforme planilha ou memorial de cálculo que segue. Vamos colocar aqui a planilha, né, que a gente já fez pelo sistema informatizado, mas aí a gente pode fazer sim na mão, né? Então vamos voltar lá, igualzinho a questão está pedindo. Meu aniversário é dezembro, né, do ano de 2016. Quando a gente volta, ele desmarca os juros moratórios aqui, então a gente tem que remarcar e manda ele fazer o cálculo aí. Aí a gente vai recortar essa planilha aqui e vai colar aqui, ó. De cola aqui. Aí, né? E agora a gente coloca o valor aqui, ó. O valor é de
80.117,82. Né? 80.117,82. Então, fizemos o cálculo. E agora, pessoal, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o requerimento para que o juiz, então, intime o devedor para pagar. Né? E o requerimento nada mais é do que textualmente o artigo 523. Eu não vou abrir aqui, né? Mas é literalmente, textualmente, o artigo 523. Então vamos colocar, ó, diante do exposto, é apresente para requerer o início do cumprimento de sentença e a intimação do devedor traço executado na pessoa do seu advogado para pagar o valor supraapurado de 80 mil e pouquinho, 80 mil e pouquinho, que é atualizado até dezembro de 2016, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, e deverão ser atualizados até a data do efetivo pagamento, nos termos do artigo 523, caput, sim, mas tem um item, né, próprio aí, né, mais específico aí, que é o parágrafo 1º, né? Então, nos termos do artigo 523, parágrafo 1º, né, parágrafo 1º do CPC, parágrafo 1º do CPC de 2015, parágrafo 1º do CPC de 2015. Esse é o requerimento, né? Textualmente aí o artigo 523. Bom, mas terminou? Não. Por que não terminou? Porque a questão, olha só, ela fala que o Barrichello é proprietário de um Fusca 1950. E essa informação é importante porque se o credor exequente souber de algum bem do devedor executado, ele pode indicar esse bem desde a petição de cumprimento de sentença para fim de penhora, né? Então ele já indica qual é o bem a ser penhorado. Então a gente pode colocar assim: olha só, quedando-se inerte o devedor executado, ou seja, ficando parado, ou seja, não pagando, né? Não pagando o devedor executado, a gente coloca assim: desde logo indica-se a penhora o veículo Volkswagen Fusca 1950 de propriedade do devedor executado. Pessoal, e aí a gente vai pedir duas coisas: lavrando-se termo nos autos, né, que é a penhora lavrada nos autos, normalmente é para aquele sistema informatizado, né, o Renajute. Aí, lavrando-se o termo nos autos, no Renajute, e então, olha só, Fusca é um bem imóvel, então pode sumir, né? E então, procedendo o
bloqueio para transferência, circulação e com busca e apreensão do mesmo. Busca e apreensão do mesmo, né? Pode usar o termo busca e apreensão ou pode usar o termo remoção, né? Busca e apreensão. Busca, vamos colocar. Busca, vírgula, apreensão e remoção do mesmo, né? Então, vai pegar o fusquinha aí, né? Bom, e aí sim, né? Não tem mais nenhuma outra informação relevante que a gente possa colocar na nossa petição. Então, a gente finaliza. Termos em que pede e espera deferimento, local e a data, né, como a questão pediu, é a data do aniversário. Então, no meu caso, 6 de dezembro de 2016. E aí, então, a gente pode colocar advogado OAB para cima. Pessoal, essa parte aqui da petição, né, ela costuma ser centralizada. Opa, faltou aqui, faltou esse pedaço aqui. Costuma ser centralizado, né? E com isso, a gente tem aí uma petição, né, de cumprimento de sentença, né? Os cálculos feitos de forma eletrônica aqui, digital, né, mas é uma petição de cumprimento de sentença. Pessoal, beleza isso aqui? Veja que a petição é bastante simples, né? Bastante simples aí. A gente segue o 524 e a gente faz o pedido textualmente com base no 523, parágrafo 1º, né? Mas, para que simplificar se pode complicar, né? E a ideia aqui agora é que a gente faça os cálculos na mão. Vamos fazer os cálculos na mão, né? E vamos ver se bate aqui. Se bate, né? Então, vamos lá. Vamos fazer os cálculos na mão, né? Então, vou colocar assim, ó, tira-teima. Isso aqui não precisa, né? Isso aqui não precisa, só para a gente aprender a fazer o cálculo na mão aí. Vamos fazer o nosso cálculo na mão, tira-teima. Vamos começar pelos danos materiais. Danos materiais. Pessoal, qual que é o termo inicial dos danos materiais? Termo inicial, daqui a pouco vocês vão ver por que é importante, né? E qual que é o termo final. O termo final é o padrão para todos, né? Dezembro de 2016. Qual que é o termo inicial do dano material? Dano material, ele se inicia em julho de 2019. Então, é julho de 2009. Aí, beleza. Pessoal, por que isso aqui é importante, né, essas datas? Porque a gente precisa pegar os índices, né? A gente precisa pegar os índices de correção. E onde que a gente acha os índices de correção? Na tal da tabela prática do TJ. Então, vamos jogar aqui, ó, tabela prática TJ São Paulo, né? Aí a gente abre o site do TJ, tabela prática do TJ São Paulo. Ele vai abrir aqui uma tabelinha em PDF, né? E é daqui, dessa tabela prática do TJ, que a gente tira os índices de correção monetária. Nós precisamos, ó, dos índices inicial de julho de 2009. Então, vamos procurar aqui, ó. 2009. Aqui o ano de 2009. Tá aqui, ó, né? Ano de 2009 aí. A gente precisa do índice de julho. Então, vamos cruzar coluna 2009 com linha julho. A gente tem esse índice aqui. Aí a gente copia o índice. Conseguimos o índice. E aí, a gente tem que pegar o índice final. O índice final é de dezembro de 2016. Olha a coluna aqui, 2016. A gente vai para dezembro. Esse aqui é o índice final. Esse é o índice final. Então, vamos pegar o índice final.
Beleza, já temos os índices finais. E aí, então, a gente pode fazer a correção monetária. Bom, e como que a gente faz a correção monetária? Ela está explicando aqui na própria tabela, ó, observação. Como que faz? Dividir o valor a atualizar pelo inicial e multiplicar pelo final. Então, a gente divide pelo inicial e multiplica pelo final. Vamos fazer? Qual que é o valor? O valor de dano material é R$10.000. R$10.000 dividido aí pelo índice inicial, e multiplicado pelo índice final. Como aqui é Word, no Excel, a gente tem que fazer a conta na mão. Então, vamos lá. Então, é 10.000 dividido por 40,95, 36, multiplicado por 66,096324. Vai dar 16.139,94. Pessoal, olha só. Exato. A nossa conta na mão, ó, ela deu o valor da correção. Olha aqui, ó, valor atualizado, 16.139,94. Bateu igualzinho, né? Bateu igualzinho. Então, acertamos até agora. Mas nós não terminamos, né? Porque esse aqui é a correção monetária. E aí, a gente tem que calcular os juros moratórios ainda, né? Então, vamos calcular os juros moratórios. Juros. Os juros, ele é de 1% ao mês. Então, a gente tem que calcular, primeiro, quantos meses a gente tem de julho de 2009 até dezembro de 2016. Quantos meses tem? Olha só, no ano de 2009, quantos meses a gente tem? Quantos meses falta, né? Quantos meses tem ali que correu em 2009? Nós temos agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, no ano de 2009, a gente tem 5 meses. Aí veio o ano de 2010 inteirinho, 12 meses. Aí veio o ano de 2011 inteirinho, 12 meses. Aí veio o ano de 2012 inteirinho, 12 meses. Aí veio o ano de 2013 inteirinho, mais 12 meses. Aí veio 2014 inteirinho, mais 12 meses. Aí veio 2015 inteirinho, mais 12 meses. Aí veio 2016 e deu mais 11 meses aí, porque foi inicinho de dezembro. Então, a gente tem, né, quando a gente calcula os anos e os meses que passaram, a gente tem aí o número de meses, né, basta a gente somar. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos completos. Então, 6 vezes 12, a gente tem 72 meses. 72 meses. Mais 5 meses de 2009 e mais 11 meses de 2016. A gente tem aí 88 meses passados. 88 meses passados. Então, 1% ao mês, 88 meses, a gente tem, no fundo, de juros, 88%. 88% de juros. E aí a gente tem que jogar esses juros aí sobre, né, o valor atualizado. Então, como que vai ficar o cálculo? Vai ficar o valor atualizado, 16,39,94, vezes 88 dividido por 100, porque é 88%. Isso aqui vai dar de juros 16.139,94 vezes 88 dividido por 100. Isso aqui vai dar de juros
14.203,15. Aí. Pessoal, deu uma diferença. Olha só, no cálculo aqui, ó, do sistema digital, do Dr. Calc, os juros que eles calcularam foi de 13 mil. Né? A gente calculando aqui, né, deu 14.203,15. Né? A gente provavelmente pegou um mês a mais que eles. Né? A gente pegou um mês a mais que eles aí. Né? Bom, e aí como que a gente finaliza? Somando o valor corrigido mais o valor dos juros. Né? Então, vamos lá. Total. Como que vai ficar o total? Vai ficar o valor corrigido, o que pulou aqui? Valor corrigido, mais o valor dos juros, que é esse aqui. Aí é só somar. E a gente vai ter o valor final. Então, vai ser 16 mais 14, vai ser 139,94, vai ser 30 mil reais. 30 mil, na verdade, 343,08 aí. Né? Como o nosso cálculo de juros deu um pouquinho a mais que o deles, né? O valor final também foi um pouquinho a mais aí. Então, a gente chegou a 30.343, né? A gente chegou a 30.343 e eles falaram aí 29.708,10, né? Bom, pessoal, nós calculamos aqui os danos materiais, mas terminou? Não, não terminou. A gente tem que calcular agora os danos morais. Vamos calcular os danos morais? Ó, a gente vai ter que colocar de novo o termo inicial e a gente vai ter que colocar de novo o termo final. Né? Então, vamos pegar aqui de novo o termo final. O termo final é o mesmo, né, nos danos morais. Vai mudar o termo inicial. Né? Gente, qual que é o termo inicial dos danos morais? É a data da fixação. Então, vamos voltar aqui, ó, na própria sentença, né? Vamos voltar aqui na própria sentença e vamos pegar. Então, dos danos morais, a correção monetária da data da fixação é 31/8/2012. E aí a gente volta na nossa tabela prática e vamos aí para 31/12. 31/12, cadê mês? Ano 12, aqui o ano 12, ó. Ó o ano 12 aqui, ó. Ano 12 aqui. A gente pega 31/12 e a gente pega o índice de dezembro aí. Vamos copiar o índice aqui. Beleza. Nós temos agora, né, o índice inicial. Então, dezembro de 2012 aí. E a gente tem um índice inicial. E a gente tem que fazer o cálculo, então. O cálculo é o valor do dano moral, 20 mil reais, dividido pelo índice inicial, que é esse aqui, 49, multiplicado pelo índice final, que é esse aqui, 66. E aí a gente vai ter o valor atualizado. Vamos fazer o cálculo? Vamos lá. Então vai ser 20 mil dividido por 49,4031,87 vezes 66,096324. Vai dar corrigido 26.757,92. Olha só. Aqui deu um pouquinho menos, né? Olha só que interessante, né? Esse aqui, corrigido pelos índices aqui do TJ, deu um pouquinho menos do que o valor dado pelo sistema do Dr. Calc. A gente chegou no valor de 26, o Dr. Calc chegou no valor de 27, né? Então, deu essa diferencinha aí.
Gente, e olha só, essas diferenças são comuns, né? Isso acontece na hora que a gente faz o cálculo. Aí vocês poderiam perguntar, professor do céu, e se tem essa diferença na prática, como que fica? Olha só, se o exequente faz o cálculo e o executado não concorda, o executado vai impugnar. E se tiver diferença entre eles, o juiz encaminha para o contador judicial. E aí é o contador judicial que vai fazer esses cálculos, né? E, claro, o juiz vai acreditar nos cálculos do contador judicial, né? Mas essas diferenças ocorrem, né? Inclusive, há diferença até em conta de contador judicial, né? Uma vez eu tive um processo, né? Aqui em Jales tem 2 contadores judiciais. E o processo foi uma vez para a contadoria e um contador que fez. Aí o processo voltou, teve andamento, e aí passou um tempo, teve que atualizar de novo. Aí o processo voltou para a contadoria judicial aqui de Jales, e aí um outro contador que fez deu diferença, né? Então a diferença acaba acontecendo, sim. Bom, então a gente chegou no nosso valor atualizado aí. Mas terminou? Não, porque aí tem que fazer os juros, né? Então a gente precisa também de juros aí. Pessoal, e o termo dos juros é o mesmo, né? O termo dos juros é o mesmo do que do dano material, né? Porque tanto no dano material quanto no dano moral, os juros são calculados a partir da citação aí, né? Então, tanto dano material quanto dano moral, os juros é a partir da citação. Então, é o mesmo juros, né? Então, 1% ao mês, por 88 meses, dá 88%. Então, a gente precisa fazer esse cálculo. A gente vai pegar o valor, né? A gente vai pegar o valor atualizado do dano moral, que é 26 conto, vai pegar o valor atualizado e vai multiplicar por 88%. Então, multiplica por 88 e divide por 100 aí, né? E aí a gente vai chegar no valor dos juros moratórios. Então, vai dar 26 e pouco vezes 88 dividido por 100. A gente vai ter só de juros moratórios o valor de 23.546,97. Esse é o valor dos juros. E aí a gente precisa somar o valor atualizado da dívida, né, valor atualizado da dívida, com o valor dos juros, para a gente chegar ao valor final da condenação do dano moral. Então, vai dar 26.757,92 mais 23.546,97. Vamos ver quanto que vai dar aqui. Deixa eu somar. 26.757,92 mais 23 vai dar 50.304,88. Né? E aí, então, a gente precisa chegar ao valor total executado. E como que a gente chega no valor total executado? A gente soma, né, o valor do dano material, é 30 mil, com o valor do dano moral, que é 50 mil, e a gente vai chegar, então, ao valor final. Só deixa eu maximizar aqui, para ficar maior, né? Para todo mundo ver os cálculos aí, que a gente não precisa mais da tabela prática do TJ, né? Então, estamos fazendo aí os cálculos. Vamos lá. Vamos somar aqui para a gente chegar no valor final. Então, somando o dano material com o dano moral, vai dar 80.647,97. Esse é o valor que a gente fez, né, que a gente obteve aí, fazendo os cálculos tudo à mão. Veja que, né, foi maior do que o valor que o Dr. Calc deu para a gente, né? O Dr. Calc deu 80 mil de valor, 80.117,82 de valor, e a gente chegou a 80.647,97. Gente,
Isso aí também acontece bastante, né? Quando a gente faz o cálculo na mão, normalmente dá sempre um pouquinho a mais do que o Dr. Calc, né? É que não compensa o trabalho que dá o cálculo, né? Não compensa o trabalho que dá o cálculo, mas o cálculo na mão sempre dá um valor um pouquinho maior que o Dr. Calc. Isso é batata, né? Toda vez que eu faço a tirateima assim, eu vejo que o cálculo na mão dá um valor um pouquinho maior que o Dr. Calc, mas não compensa o trabalho, né? Não compensa o trabalho. Bom, mas a gente fez todos os cálculos aí na mão, né? Gente, hoje não precisa, né? Hoje a gente faz a planilha pelo Dr. Calc, mas antigamente era obrigatório fazer o cálculo na mão, né? E olha o trabalhão que dá aí, né? E se vocês quiserem, né? Existe outras planilhas de cálculo também, né? Por aí, não só o Dr. Calc, né? O próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele tem sim uma planilha de cálculo dele em Excel, né? Quer ver, ó, planilha cálculo TJ São Paulo, ó. Cálculos judiciais em geral. Aqui, ó, o próprio TJ São Paulo, ele tem uma planilha própria, né, de cálculo aí, né? Então, se quiser seguir essa planilha de cálculo, perfeito. E também os outros tribunais têm essas planilhas, né, que a gente pode pegar tranquilamente, né? Existe até um manual de cálculo da Justiça Federal, né? Quem quiser aprofundar aí em cálculo da área federal, né? Principalmente para previdência, né? Aposentadoria, INSS, tem um manual de cálculo da Justiça Federal. Manual de cálculo, aqui, ó, manual de cálculo da Justiça Federal. E esse manual de cálculo, ele ensina tudo, né? Ele ensina tudo. Então, vale a pena baixar aí esse manual de cálculo, né? Porque realmente ele é bastante completo, né? E ele ensina bastante aí. Estou tentando abrir aqui, mas não está indo, né? Aí, abriu, né? Então, ele tem todo o manual de cálculo, ó, manual de orientação para procedimento de cálculo na Justiça Federal e tabela de correção monetária da Justiça Federal, né? Como eu disse, cada... E portal e manutenção. Coisa tá feia, né? A coisa tá bem feia, né? Não tá abrindo aí, tá bem lento, né? Mas se vocês tiverem um tempinho, agora não tá abrindo, né? Se vocês tiverem um tempinho, quiserem dar uma olhada aí, esse manual vale bastante a pena. Pessoal, eu vou salvar aqui, né? Essa petição que a gente fez. E essa aqui, no fundo, é o trabalho aí que a turma da noite, né? Que a turma da noite precisa entregar, né? E eu vou mandar para vocês, né? Já está feito mesmo, não vou obrigar vocês a fazerem de novo algo que está feito, e aí fica, né, mais fácil aí para vocês entregarem, né? Então, vou colocar aqui, processo, viu? Oitavo noturno, né? Que é o trabalho de vocês, trabalho bimestral 2022-2. E aí eu mando para vocês aí, né? Pessoal, beleza isso aqui dos cálculos? Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma colocação? Bom, por enquanto é tranquilo, né? As dúvidas vão surgindo na hora da prática. Na hora de fazer, mas É. é até interessante você falar isso, Zé, que quando eu comecei a fazer estágio, né, eu fazia estágio no Ministério Público Estadual, e lá a gente não tinha cálculo, né? Além de ser Ministério Público e atuar mais na área criminal, atuar bem pouco no cível, né, só como custos legis e tal, a gente não tinha cálculo nenhum para fazer, então nunca tinha feito cálculo. E aí eu saí do Ministério Público e fui fazer estágio num escritório de advocacia que trabalhava com seguros, né? E aí imagina a quantidade de cálculo que tinha que fazer,
né, porque era contencioso cível na área de seguros. Então, a gente tinha indenizações N a serem pagas, né, então tinha que fazer cálculo aí, não tinha como fugir. Eu nunca tinha feito cálculo, eu caí de paraquedas nesse escritório e eles, a primeira coisa que eles mandaram eu fazer não era petição, era cálculo. Ó, você vai fazer as atualizações desses processos aqui. E na época o processo era físico, e não tinha nenhuma ferramenta dessa que fizesse cálculo para a gente, né? Como o Dr. Cálculo, planilhas do Excel na época, era tudo na mão, né? Então, o escritório tinha alguns formuláriozinhos que a gente preenchia para ir fazendo, né? Mas era tudo na mão aí. E a gente, estagiário, que fazia e entregava para um advogado, o advogado revisava esses cálculos e tocava para frente, né? Mas quem, no fundo, fazia era a gente, estagiário. E eu nunca tinha feito, né? Então, aí eu tive que aprender meio na marra e na pressão, né? Porque eram pilhas de processos físicos de atualização e correção, porque tinha que pagar, né? Se a gente errasse no cálculo, a seguradora ia pagar mais do que ela devia, e aí o escritório seria responsável, né? Era uma pressão gigante. E o advogado lá corrigindo um monte, né? Revisando um monte de cálculo. E aí vinha erro, né? Ele devolvia os processos com o nosso cálculo ali, né? E o bilhetinho, ó, arruma isso, arruma aquilo e tal. E era uma produção em série, assim. Então, na marra, você acaba tendo que aprender, né? E a gente, né, fazia tudo na mão, tinha que pegar essas planilhas aí. E como era um escritório que trabalhava com várias seguradoras e tinha processos aí, né, às vezes até em outro estado, a gente tinha que mudar a planilha também de correção, né? E não era algo tão fácil você jogar no Google, você já achava a planilha, né? Então tinha as planilhas eram impressas, assim, tinha livrinho de planilha. Então, planilha do TJ, planilha do TRE, planilha, tinha lá os livrinhos, né? Então era uma outra época aí que a gente trabalhava, né? Quando eu comecei. Então foi um choque para mim, tive que aprender. E aí, depois disso, né, não que eu tenha aprendido, mas pelo menos eu gostei disso, né, eu gosto de fazer cálculo, né, de atualização aí, né. Claro que tem cálculos muito mais difíceis do que esse que a gente fez, né. Por exemplo, se a gente entrar com uma ação cobrando uma aplicação financeira, além da correção monetária e dos juros moratórios, a gente tem que colocar juros compensatórios também, né? Aí dificulta demais o cálculo, porque os juros compensatórios de aplicação financeira normalmente é juros sobre juros, né? É com juro composto. E aí você tem uma fórmula para fazer isso, né? Não é só pegar o número de meses e multiplicar, você tem uma fórmula para calcular os juros compostos, né? Então complica bastante, né? O sistema eletrônico hoje do próprio Dr. Cal que faz sozinho, né? Mas antes era na mão, precisava essa fórmula. Se a gente vai, por exemplo, entrar com uma ação de rescisão de contrato de financiamento, a gente tem que pegar a planilha de amortização desse financiamento para tentar recuperar o dinheiro aí, né? E normalmente é uma tabela chamada Price, né? Sistemática Price de amortização. É uma tabela, você não tem como fazer na mão aquilo, você tem que jogar na tabelinha, né? O sistema também faz hoje de forma digital. Então, tem muito mais cálculos complexos aí que a gente sofre para fazer. E também acontece de o cálculo em si, ele ser simples, mas ele incidir muitas vezes, né? Por exemplo, se a gente entra com uma ação contra o Estado, representando o servidor público e pedindo algum dinheiro, algum salário que o Estado não pagou mês a mês, tipo um adicional, tipo uma gratificação, a gente vai ter que atualizar aquele valor, a gente vai ter que calcular a diferença, o que o Estado deixou de pagar naquele mês, mas isso mês a mês. Lembrando que a ação contra o Estado, ele pode cobrar os 5 últimos anos. Então, são 60 meses aí de atualização, mês a mês. Então, calcula a diferença daquele mês, corrige aquela diferença, pega os juros daquela diferença, aí faz os descontos. Desconta INSS, desconta IPESP, desconta a verba previdenciária para você chegar no valor final aí, né? Aí, servidor público, aquele adicional do mês,
ele reflete no 13º e no terço de férias daquele ano. Então, você tem que calcular também os reflexos no 13º e no terço de férias daquele ano, né? Então, aí vira um cálculo monstruoso, né? Claro que não dá para fazer isso na mão. Então, o que eu fiz, né, para entrar com ações para servidor público, é planilhinha do Excel, né? Então, eu construo o raciocínio que eu preciso fazer em um determinado mês. Então, eu preciso apurar a diferença. Aí eu monto o cálculo que apura a diferença, né, naquele mês. E faço correção monetária, juros, né, sobre aquela diferença. Faço todos os descontos que tem que ter, PESP, IANSP, INSS, contribuição de aposentadoria, né, 11%, 12% faço o desconto, né, coluna por coluna, e chego no resultado final daquele mês. E aí no Excel você tem a opção de pegar aquela linha de cálculo, né, e reproduzir nas linhas de baixo, né, e aí são 5 anos, eu reproduzo 60 vezes, mas aí eu vou... como o salário da pessoa também altera, tem aumento no ano, né? Às vezes ela faz um crédito consignado, come um pedaço, né, naquele mês. Então, aí você tem que fazer as alterações, né, pertinentes àquele mês específico, né? Mas o Excel permite que você faça uma reprodução dos cálculos gerais aí, né? Então, é a única forma de fazer. Né, se é mês a mês por longo período de tempo aí você tem que fazer uma planilhinha de Excel, né? Mas para conseguir montar a planilhinha de Excel, você tem que construir o teu raciocínio para aquele cálculo, né? E aí depois você reproduz na linha do Excel, né? Então, tem que saber o cálculo, né? Ainda que exista vários sistemas informatizados, você tem que saber um pouquinho do cálculo para conseguir construir o raciocínio e se informatizar, né? Criar uma rotina, né, eletrônica aí, né, de cálculo dentro do Excel para conseguir fazer os cálculos, né? Mas na marra que a gente vai aprendendo, né? A gente pega o manualzinho da Justiça Federal, os tribunais têm os seus próprios manuaizinhos, a gente vai lendo e vai caçando aí. Mas, como eu disse, não é algo redondo, porque às vezes entre dois advogados dá diferença, às vezes até entre dois contadores do mesmo juízo dá diferença, né? E às vezes a diferença é grande aí, a ponto do juiz ter que nomear um perito contador, né? E aí pode dar diferença até entre peritos contadores, né? Claro que aí não vai ser uma diferença grande, mas uma diferença pequena aí pode dar até entre peritos contadores, né? Então, realmente é um tema bem complexo aqui, porque ele é um tema prático, né? A matemática, ela é prática. Você parte daquele caso, você tem que saber as bases da matemática, mas você parte daquele caso para construir teu raciocínio, né? Então, dá diferença mesmo. Pessoal, beleza? Eu salvei aqui, né, o arquivo, estou mandando aí no grupo para vocês, né, para darem uma olhadinha, mas cálculo realmente a gente aprende fazendo, né, a gente aprende na marra aí. Não estou conseguindo achar onde eu salvei aqui. Será que eu não salvei na área de trabalho? Acho que eu não salvei na área de trabalho. Acho que para o noturno já foi. Acho que para o matutino está indo agora. Ai. Foi também. Pessoal, então tá no grupo aí de vocês, né, o material. Eu vou aqui interromper a gravação, né, para o Google já começar a processar. E assim que tiver liberada essa gravação, eu vou postar no YouTube, né, e eu mando para vocês aí.